Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com Meio. A gente tem um entrevistado muito especial hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Gente, terceira semana de governo e o ministro já viveu quase que um ano inteiro dentro dessa terceira semana, tendo de promover, inclusive, perante uma situação de golpe de Estado, a intervenção no Distrito Federal para que o Poder Executivo Federal assumisse o comando da segurança de Brasília. São várias as questões que eu queria conversar com o ministro e eu não queria conversar sozinho. Vocês vão ver, eu estou acompanhado da Luciana Lima, nossa repórter em Brasília. O ministro vai falar sobre essa discussão que existe a respeito de excesso de uso de poderes por parte do Supremo Tribunal Federal. Ele vai responder uma pergunta que comigo mexe profundamente, que é a questão de podemos confiar nas Forças Armadas? Eu tenho dúvidas se podemos, tá? Vocês vão ver qual é a opinião do ministro. O debate sobre a própria intervenção federal. Por que não se escolheu uma GLO? Uma garantia da lei da ordem, se convocou o Exército. Como que a gente faz para discutir terrorismo no Brasil? E, principalmente, eu acho que isso é algo que mexe com todo mundo. Como é que a gente reunifica o país? Como é que pais voltam a conversar com filhos, filhos com pais, irmãos voltam a conversar entre si, amigos rompidos voltam a se encontrar? Com vocês, o ministro Flávio Dino. Ministro Flávio Dino, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Prazer falar com você, Pedro. Saudar também a Luciana, todos aqueles que estão nos acompanhando. Ministro, deixa eu começar pelas Forças Armadas, pelo Exército. No dia 8 de janeiro, o Batalhão de Guarda Presidencial não defendeu o Palácio do Planalto. À noite, quando o interventor deu ordens para que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontasse, tardiamente até, o acampamento dos golpistas em frente ao QG do Exército, blindados foram postos para proteger os golpistas. Esses apenas são dois exemplos, ministro. A gente está falando de comandantes que ficaram um mês e meio, negociando uma rendição mais cedo para não precisar prestar continência para o presidente Lula. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas. Por que os brasileiros deveriam, nesse momento, confiar nas Forças Armadas brasileiras? Pedro, de fato, a questão militar é sempre debatida no Brasil desde o alvorecer da República. Nós temos esse intervencionismo na vida civil desde Deodoro e Floriano, passando por muitos momentos da vida brasileira, à direita e à esquerda. Lembro de figuras exponenciais como Prestes, militar, Henrique Teixeira Lott, militar. No outro campo político, na extrema-direita, Goberido Couto e Silva, militar. De modo que não se trata de algo novo. O que eu faço questão, Pedro, de destacar é que, neste momento, o sentimento majoritário nas Forças Armadas, graças a Deus, é de preservação da legalidade. O que mostra isso? O que comprova essa minha afirmação? Os fatos. É evidente que a sua pergunta contém notas preocupantes, notas que devem merecer a atenção de todos, tanto que exercem posições institucionais quanto da sociedade. Mas não me parece que isso seja majoritário. Há, de fato, pessoas na sociedade civil e também nas instituições militares que, infelizmente, se deixaram envolver por uma ideia de ruptura institucional.
Não é algo que eu esteja dizendo como uma novidade. Os fatos estão mostrando isto. Cabe-nos, portanto, separar o joio do trigo. E essa é a razão pela qual, objetivamente, eu respondo a sua pergunta. Por que devemos confiar nas Forças Armadas? Porque, majoritariamente, há trigo e não joio. E aí nós temos que, ao fazer essa separação, identificar os aspectos positivos e, obviamente, aplicar a lei em relação àqueles que não se comportaram de acordo com aquilo que a Constituição manda. Olá, ministro. Essa questão dos militares, inevitavelmente, terá que ser tratada aí pelo ministro da Defesa, né? O presidente Lula colocou aí um civil, né, mudando um pouco a configuração que estava no governo Bolsonaro. Já é um sinal de que ele quer um civil mandando sobre os militares, né? Mas o senhor tem uma tarefa de lidar com a contaminação do bolsonarismo nas polícias. Da mesma forma que as Forças Armadas têm lá os seus bolsonaristas e que isso tem trazido problemas para o país, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também tem os admiradores do presidente Bolsonaro, e a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, deu sinais aí de que não, poderia fez até, né? Teve ações aí que poderiam até ter implicado num resultado diferente das eleições. E aí eu gostaria de saber do senhor como que o senhor vai lidar com essa contaminação do bolsonarismo nas polícias que estão, inclusive, sob o guarda-chuva da pasta do Ministério da Justiça. O que está diretamente sob o nosso guarda-chuva é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Em relação a elas, nós temos sido muito claros no sentido de uma nova cultura, uma cultura da legalidade. O oposto a uma polícia bolsonarista não é uma polícia lulista. O oposto, ou seja, a negação, a superação de uma polícia bolsonarista, é uma polícia legalista. Nós não queremos substituir a polícia bolsonarista por uma lulista. Nós queremos que haja o cumprimento da lei, independentemente do voto de quem quer que tenha adotado esta ou aquela posição. Então, essa tem sido a mensagem. Ainda bem temos tido uma alta compreensão, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Rodoviária Federal, e vamos progressivamente estendendo essa mensagem, tanto quanto possível, às polícias estaduais. Temos tido um bom exemplo, Luciana, aqui, com a intervenção federal no Distrito Federal, em que temos o interventor, que é o número 2 aqui da Justiça, o secretário executivo Ricardo Capelli, que tem trabalhado com todos, tem instaurado os processos, os procedimentos disciplinares que se fazem, obviamente, necessários, promoveu os afastamentos cabíveis, mas, ao mesmo tempo, não fez distinção, não pediu atestado ideológico de cada comandante ou subcomandante, ou seja lá o que for. E tem trabalhado com todos que queiram, de fato, restaurar a ordem pública no Distrito Federal, e creio que esse é um exemplo virtuoso. É exatamente essa a nossa proposta para os estados, e vamos progressivamente sempre prestigiando a autoridade dos governadores, porque são eles, governadores, governadoras, que comandam as polícias estaduais. Eu acho que progressivamente nós vamos obter êxito nessa tarefa de garantir que corporações armadas não se transformem em partido político, porque isso é absolutamente inconstitucional. Ministro, nós temos uma situação nova aqui no Brasil. A gente já lidou com muita coisa na história da República. A gente nunca lidou em tempos democráticos com grupos violentos, radicalizados, com potencial da formação de células terroristas. Já temos exemplos de sabotagem em torres de eletricidade, já temos um ataque às sedes dos três poderes, já temos uma tentativa de plantação de bomba no aeroporto em Brasília. A impressão do senhor
é de que isso veio para ficar, isso vai passar a ser parte da realidade brasileira nos próximos anos? Pedro, você sabe, e todos que nos acompanham, que a filosofia grega pré-socrática cunhou uma ideia de que a virtude está no meio termo. Creio que é por aí que devemos caminhar. Não podemos superestimar tudo isso, porque isso significaria uma vitória do terrorismo, que tem uma dimensão psicológica. O terrorismo tem prazer e vence na hora que impõe o medo a cada esquina. Por outro lado, não podemos subestimar, é este o meio termo, porque, infelizmente, considero que este terrorismo, como você menciona, num certo sentido inédito na vida brasileira, aí está, se manifestando muito fortemente, assim como em outros países do mundo. Hoje mesmo saiu uma notícia internacional mostrando o início do julgamento de uma célula terrorista na França, que conspirou para matar o Macron e destruir mesquitas e matar pessoas por crença religiosa. Recentemente, a Alemanha, coisa de um mês e meio atrás, fez uma grande operação contra o terrorismo de extrema-direita. Vimos o Capitólio nos Estados Unidos. Infelizmente, Pedro, nós estamos 100 anos depois vivendo o crescimento desse ethos violento, nazifascista, extremista, que deve, portanto, merecer uma atenção especial. O que é que eu tenho procurado fazer aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública? De um lado, a aplicação da lei, como mencionei, as atitudes atinentes à repressão, coordenar a atuação do aparato repressivo do Estado, que detém o monopólio legítimo do uso da força na clássica construção weberiana. Por outro lado, de outra maneira, a ação preventiva. E aí entra o chamado pacote da democracia, que vou entregar ao presidente Lula para que ele examine na próxima semana, provavelmente dia 23. Que aí são algumas revisões legais, tópicas, para fortalecer o arcabouço normativo, o aparato institucional brasileiro, para dar conta desse fenômeno novo. Isso me cabe. Por outro lado, nós estamos aqui conversando com você, Pedro, com a Luciana, e por intermédio de vocês, com milhares de pessoas. Essa é uma tarefa nacional, uma tarefa também da sociedade, de distensionar essas polarizações todas, esses ódios todos, que estão nos lares das pessoas. E isso, portanto, não é uma tarefa estatal. O Estado não vai interferir nas famílias das pessoas para que os cunhados, primos e tios e sobrinhos parem de brigar. Então, é preciso também uma construção social para que a gente não viva esses momentos tão deletérios na história da humanidade em que ódio se transforma em guerras. Portanto, células terroristas, que, num certo sentido, aí já estão, consigam espaço para propagar de modo generalizado essa mensagem de morte. São arautos da morte. E nós temos que, portanto, fortalecer a profecia da vida, a profecia da paz. Lu, me perdoa, deixa eu só emendar uma pergunta aqui em cima da... Eu te prometo que você faz as próximas duas. Ministro, então deixa eu só, em cima desse gancho do que o senhor está respondendo, deixa eu lhe questionar um pouco sobre a lei antiterrorismo que nós temos aqui no Brasil. Foi uma exigência por conta dos eventos internacionais, foi estabelecida durante o governo da presidente Dilma e acabou se criando uma lei sem garras por conta de uma preocupação que havia por parte da esquerda com não termos uma lei que pudesse interpretar atos que envolvessem violência de movimentos sociais como atos terroristas. Eu não estou tentando, ministro, de forma alguma, comparar uma invasão feita pelo MST ou pelo MTST, ou mesmo vidraças quebradas, ou estátuas de bandeirantes, estátuas feias de bandeirantes queimadas. Não estou tentando comparar isso com a tentativa de um golpe de Estado, porque não tem como comparar. Isso posto, para proteger esse tipo de ação mais radical vindo da esquerda, terminamos com uma lei em que não podemos como enquadrar como terroristas pessoas que cometeram terrorismo político. Como é que a gente sai
o senhor agora que representa o Ministério da Justiça num governo de esquerda, o senhor que é um homem de esquerda, como é que a gente sai desse impasse agora? Será que não é hora de o Brasil ter uma lei antiterrorista que inclua a violência política de alguma forma? Pedro, creio que os fatos objetivamente sublinham essa necessidade. A atual lei, e aí me posiciono em relação a um debate jurídico em curso, já permite o enquadramento na minha ótica. Sei que há discordância em relação a isto, mas aqueles que discordam da minha visão sustentam que só seria possível aplicar a lei em casos de preconceitos por raça, cor e sexo, enfim, ou por, aí friso, uma palavra que lá está no tipo penal chamada discriminação. Essa discriminação não está acompanhada de nenhuma outra qualificação, discriminação. Eu creio que há uma abertura, portanto, hermenêutica, interpretativa, para considerar que a discriminação política se inclui no tipo penal hoje existente. Mas reconheço que há controvérsia técnica. E por isso mesmo é que um dos textos em relação aos quais estamos trabalhando é exatamente esse. Como nós colocamos as fronteiras necessárias a preservar o direito de protestar. As pessoas têm todo o direito, e eu diria até dever, de protestar contra governos quaisquer que sejam. Está em Locke, segundo o Tratado sobre o Governo Civil. Então, o direito de resistência é um direito íncito a uma sociedade democrática. Porém, não é vale tudo. Porém, não é lei do mais forte. E aí que vem exatamente a fronteira que deve ser estabelecida, a divisa, em relação ao terrorismo político. Protesto, legítimo. Liberdade de expressão, plena. Menos para incitar crime, menos para praticar violência física. Então, nós temos que buscar melhorar, sem dúvida, a redação das leis, posto que, evidentemente, como qualquer texto, sempre elas são dotadas de plurivocidade, então é preciso fechar o máximo quanto possível essas ambivalências, vamos chamar assim, ou essas dúvidas interpretativas, e, ao mesmo tempo, trabalhar em outros textos. Você se refere a um, que nós estamos trabalhando em cima dele, para fazer pequenas revisões, coisas tópicas, não se trata de fazer uma nova lei. E, por outro lado, nós temos o capítulo do Código Penal sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que ali tem tipos penais. Nós estamos vendo também alguns vetos presidenciais que o Bolsonaro colocou e que podem ser apreciados pelo Congresso e resulte nisto uma melhoria da lei. E nós temos todo o tema da incitação de crimes na internet. Faço questão de circunscrever o nosso escopo nesse momento. Nós não estamos tratando de marco civil, nós não estamos tratando de regulação, de censura, nada desse tipo. Nós estamos tratando de um aspecto apenas. É possível alguém chegar na esplanada dos ministérios e defender que pessoas pretas sejam assassinadas? Não, não é possível. Isto é crime. É possível fazer isso na internet? Não. E as pessoas fazem. Então, nós temos uma necessidade de fazer com que certas atitudes que não acontecem nas ruas, posto que criminosas, sejam vistas assim também, porque o são, no meio virtual. É disso que nós estamos cuidando, para fechar um pouco a porta a esses crimes de ódio. Esse não é um debate apenas brasileiro, como mencionei há pouco. Esse julgamento mesmo na França foca num grupo organizado no Facebook. Então, não é algo brasileiro apenas, a União Europeia está debatendo isso também. O que nós não podemos, Pedro, acreditar é na ideia falsa de que tratar de fiscalização de combate a crime é ser contra a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é o vale-tudo, não é a lei do mais forte. Isso é a negação da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão pressupõe equanimidade, igualdade, é a liberdade de expressão universal para todos. E por isso não pode ser o vale-tudo. Por isso é preciso ter regras para que todas as vozes possam se manifestar legitimamente, todos possam ser ouvidos e nenhuma, absolutamente nenhuma, resvale na apologia ou na incitação de crimes, como infelizmente a gente vê. Ministro, esse
pacote que o senhor vai propor aí para o presidente Lula, o senhor vai propor que seja feita que tipo de mudança na legislação brasileira? Isso vai ser transformado em um projeto de lei apresentado pelo Executivo? Vai ser uma proposta de mudanças na Constituição brasileira? E que pontos o senhor já poderia adiantar para a gente que o senhor acha imprescindível que esteja nesse pacote de medidas, e se o senhor acha que o senhor vai encontrar eco para aprovar isso no Congresso Nacional? O Congresso Nacional foi brutalmente atacado e vilipendiado. Nós vimos policiais legislativos, inclusive, opondo uma brava resistência em proteção ao parlamento livre no Brasil. Então, creio que há, ressalvados aqueles extremistas que lá estão, um ambiente geral favorável ao debate. Eu irei entregar ao presidente da República e a condição política, obviamente, não cabe a mim, e sim a ele e a área mais propriamente política do governo. Estarei à disposição, claro, para auxiliar. E isso se refere a ideias de projetos de lei. Mencionei dois, um sobre terrorismo, um sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, proposta de revisão de vetos, nesse segundo caso também. E temos um debate, Luciana, sobre a segurança pública no Distrito Federal. Porque a Constituição, no artigo 21 e no artigo 32, oferece um caminho para a compreensão de que a segurança pública do Distrito Federal não pode ficar subalternizada ou subalterna apenas aos humores da política local, por uma circunstância. Não é um Estado, é um Distrito Federal. E aqui estão sediadas as embaixadas, as representações diplomáticas de países estrangeiros, aqui estão situadas as sedes dos três poderes, órgãos estratégicos ao funcionamento do Brasil. Então, a Constituição oferece uma pauta que nunca foi percorrida. Creio que é hora de percorrê-la, no sentido de examinar como pode haver um cotejo entre os poderes locais, os poderes do Distrito Federal e os poderes federais, para que haja, portanto, um melhor controle, uma melhor proteção. Esse é um tema adiado há algumas décadas, mas acho que chegou a hora de travar isto, de travar esse debate, porque o artigo 21 trata de que compete à União manter, mas também organizar as polícias do Distrito Federal, isso está no artigo 21, e o artigo 32 reclama a edição de uma lei federal sobre o assunto. Então, é exatamente esta lei federal que nós vamos propor que seja editada. Ministro, deixa eu só emendar uma pergunta, porque o senhor está falando aí sobre essa questão da segurança do Distrito Federal, e eu me lembrei que o senhor, no dia 8, no domingo, dia 8, o senhor acabou assistindo aí de camarote a invasão dos 3 prédios públicos e constatando aos seus olhos que não havia, por exemplo, o efetivo, né? O efetivo combinado que desse conta aí de conter a invasão aos 3 palácios, aos 3 prédios na Praça dos Três Poderes. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor também chegou a enviar do seu gabinete, combinar toda a estratégia com o presidente Lula, e se optou, nesse caso, pela intervenção federal. O senhor acha que hoje, se a opção tivesse sido outra, que não a intervenção federal na segurança do Distrito Federal, tivesse sido, por exemplo, a GLO, como chegou a se cogitar, o senhor acha que hoje o Brasil estaria sob um golpe, sob o domínio de militares? O senhor vê essa possibilidade como real? Eu, sinceramente, Luciana, acho que não. Não haveria, mesmo com a GLO, esse golpe militar. Mas haveria o reforço daquilo que o Pedro apontou na primeira pergunta. Haveria, indevidamente, um reforço da chamada tutela militar, porque ficaria a ideia de que somente os militares seriam capazes de restabelecer a ordem pública no Brasil. E creio, eu não tive tempo ainda de conversar horas a fio com o presidente Lula, porque os desafios dele
são imensos e, portanto, não foi possível ainda uma análise sobre por que ele optou pela intervenção federal. Creio que o produto positivo é que a intervenção federal é civil. Ela está embasada no artigo 34. Até me perguntaram, Luciano, outro dia, por que ela não foi feita antes. Por duas razões. A primeira é que eu não sou vidente. Segundo, é que a Constituição não permitiria. Se eu tivesse proposto uma intervenção federal no sábado ou na sexta, ela seria inconstitucional. Porque o que a Constituição diz, no artigo 34, é que a intervenção federal é feita para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Ou seja, ela é feita para pôr fim, para encerrar o grave comprometimento da ordem pública. Não existe intervenção federal preventiva, exatamente porque ela é excepcional. Então, no momento em que você, Luciana, diz, eu estava acompanhando a movimentação, tinha uma equipe aqui no Ministério da Justiça, eu estava próximo daqui, era um domingo, sou avisado, olha, eles romperam todas as barreiras que o GDF se comprometeu a montar e não montou conforme o planejado. Quem disse isso foi o governador Ibanez, não sou eu, ele próprio disse isso. Eu corri para cá, quando cheguei, presenciei o início da invasão no Congresso, não haviam chegado ainda a toda a praça, mas foram muito rapidamente ocupando. Eu fiz contato com as autoridades locais do GDF e, ao mesmo tempo, contactei, obviamente, com o presidente da República e abri para ele um cardápio jurídico. Presidente, é possível isso, à luz de tal artigo da Constituição, era o que me cabia. E ele escolheu a intervenção federal, que, a meu ver, teve essa virtude, uma intervenção civil, executada por um civil, e que deu conta de finalizar, mediante a ação, claro, de todos, não foi uma ação apenas do Ministério da Justiça, uma ação também de outras áreas de governo, também de outros poderes, que aí permitiu o restabelecimento da ordem pública no Distrito Federal. Então, a intervenção federal, ao meu ver, hoje, olhando de hoje, ela foi proporcional, ela foi no momento certo, ela foi eficaz e teve o mérito de mostrar que a gente não precisa necessariamente de tutela militar para garantir o restabelecimento da ordem pública no Brasil. Ministro, qual era o plano no dia 8, hein? Eu digo por parte dos golpistas. Eu sei que o senhor tem acesso, certamente, já a muita informação dos depoimentos que estão sendo colhidos. Não que necessariamente as pessoas que estivessem na arruaça soubessem o que elas estavam fazendo e por que elas estavam fazendo. Mas, certamente, dado o grau de logística que foi empenhada, alguém tinha um plano na cabeça. Não estou perguntando se o plano era um golpe de Estado, porque isso me parece evidente. Mas como? Qual é a interpretação que o senhor dá hoje? O que eles pretendiam fazer exatamente a partir da invasão dos Três Palácios? Pedro, eu creio que era uma espécie de coluna do Olímpio Mourão Filho em 31 de março e 1º de abril de 64. É como se fosse um estopim. Quem urdiu para motivar os militares a agir. Não só militares, também civis. Eu acho que havia uma ideia de que, com aquele simbolismo poderosíssimo, de tomada dos três poderes, houvesse aí um efeito dominó, em que outras instituições civis, militares, pessoas, fossem à Avenida Paulista, era um domingo, à tarde, e houvessem marchas comemorativas e, eventualmente, outras unidades militares se mobilizassem e outros segmentos econômicos também se mobilizassem, e nada disso ocorreu. Não ocorreu por quê? A meu ver, pela força da frente ampla que se produziu, envolvendo os três poderes, e não apenas o poder executivo, faço questão de frisar isso, e porque os golpistas, possuídos pelo ódio, na minha cosmovisão, ódio satânico, foram numa violência que assustou pessoas que estão aí pelo meio, quer dizer, não gostam
do presidente Lula, não gostam do nosso governo, mas também não são a favor de arrancar Jesus Cristo da parede e pisotear na Praça dos Três Poderes, que foi o que essa gente fez. Então, acho que... o crucifixo do Supremo. Isso, do Supremo. Porque eu menciono isso, Pedro, porque é paradoxal. Ao mesmo tempo que supostamente rezam, porque não rezam ou oram, eles querem fazer um atentado à bomba no dia do Natal, no dia do nascimento de Jesus Cristo. Qual a legitimidade que essa gente tem para dizer que está rezando e orando? Se eles querem matar pessoas no dia consagrado ao mensageiro supremo da paz, Jesus Cristo. E quando invadem o Supremo, não pouparam nada. Inclusive o Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo que estava há décadas na parede do Supremo, que foi vilipendiada, e, aliás, isso em si mesmo já é um crime capitulado no Código Penal. Então, essa violência aberta, essa selvageria que se produziu, também assustou. E creio que aí os dois elementos impediram esse efeito dominó que esse núcleo dirigente, porque óbvio que havia um núcleo dirigente daquilo, não obtivesse êxito no seu planejamento tão deletério, tão nocivo à vida brasileira. Ministro, o presidente Bolsonaro tem até final de quarta-feira, né, para apresentar aí a explicação sobre aquela minuta, né? O ministro do TSE, corregedor do TSE, impôs esse prazo para que ele explicasse isso. O senhor acha que o principal desafio hoje do Ministério Público e dos órgãos que estão investigando, inclusive da Polícia Federal, o senhor acha que esse desafio hoje é identificar a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, comprovar essa participação nos atos do dia 8, no domingo, dia 8? Luciana, eu me encontro, no atual momento, na condição de guardião da autonomia técnica dos delegados que investigam. Então, é claro que eu não posso dizer aos delegados, e não direi, e não digo, o que eles farão. O que eu devo fazer e tenho feito além de tomar as medidas administrativas cabíveis, assegurar à sociedade que não há fronteira para a investigação. Ou seja, não há zonas de imunidade à investigação. Nem há intuitos de justiçamento, de vingança, retaliação, perseguição. Também não há zonas a priorísticas de imunidade. Nem que seja no grito. Aqui não vale grito. A pessoa pode gritar o tanto que ela quiser. Aqui vale a lei. Então, eu não sei se ele será, até onde irá a investigação em relação ao ex-presidente da República. O fato jurídico é que ele é, hoje, alvo de investigação no Supremo, a pedido do Ministério Público, e, ao mesmo tempo, há esse processo eleitoral que você fez alusão no TSE. E, obviamente, é um consectário lógico. Se alguém figura na condição de investigado em um inquérito, em um procedimento, é claro que ele receberá medidas necessárias à consecução da investigação. Quais medidas são essas? Eu não sei, porque como ministro da Justiça não me cabe. Agora, ele está sendo notificado, ele vai ter que dizer, afinal, que documento era aquele. E é um documento, Luciana, realmente que funciona como uma espécie de elo perdido do golpismo. Porque ele chama atenção porque ele é um documento bem escrito. Há engenho naquilo. Não foi um delírio momentâneo de alguém que estava ébrio, a não ser embriagado com seus despotismos íntimos. Não foi algo de ocasião que alguém acordou e perpetrou como se fosse um verso mal feito. Não, há engenho e arte naquilo ali. O que é grave. Que mostra que aquilo ali não teve uma autoria individual. Ali havia uma tessitura, havia um agrupamento se dedicando a esta conspiração. Porque há, inclusive, ali
uma sofisticação de planejamento quanto ao momento. Aquele documento está encadeado com a diplomação. Ele deveria propiciar, supostamente, um golpe, porque é um documento golpista, entre a diplomação e a posse. Ou seja, exatamente o momento em que o novo governo ainda não se instalou e a sociedade, em muitos sentidos, está ocupada com seus eventos sociais, familiares, comemoração do Natal. Vejo o tanto que essa gente é má. Agora, quem são esses conspiradores do mal? Realmente eu não sei informar. Nesse momento, eu não sei informar. É claro que você, Luciana, é claro que você, Pedro, e eu próprio, e milhares de pessoas que estão nos assistindo têm as suas hipóteses. Eu tenho as minhas, mas eu não posso anunciá-las porque não me cabe, porque isto cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público. O certo é que eu posso dizer para você, o documento existe, é um documento grave, é um plano de um golpe de Estado e foi escrito, urdido por um grupo. Quem mandou, quem escreveu, em que condições, saberemos, creio eu, nos próximos meses. Ministro, o senhor é ministro da Justiça. Eu sei que isso se opõe no Poder Executivo e não no Judiciário. Porém, o senhor lida com a questão da justiça no Brasil. E o último governo, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, neutralizou a Procuradoria-Geral da República, neutralizou, a partir do terceiro ano de mandato, a Câmara dos Deputados e começou a fazer uma série de ataques continuados à Constituição. Ataques contra a política ambiental que a Constituição exige, ataques contra a política de trazer mais igualdade, principalmente para os grupos minorizados na sociedade, enfim, uma série de ataques. Mais ostensivamente, um discurso golpista continuado, de estímulo ao golpismo, tal, nas redes sociais. Com a PGR neutralizada, o Supremo criou, por conta própria, um processo que ele não poderia ter criado. E esse processo para investigação de atos golpistas, de atos antidemocráticos, que não só aconteceram, como seguem acontecendo, se torna cada vez mais um problema do ponto de vista do devido processo legal. Porque as medidas são tomadas sem transparência, porque muitas vezes as pessoas são acusadas, têm suas contas de redes sociais retiradas do ar sem intimação, sem nenhum tipo de... Essa questão do processo, do devido processo legal, já era um problema na Lava Jato. Quando que esse país se normaliza, ministro? Quando que a gente... Porque em algum momento a justiça vai ter que voltar a funcionar como uma justiça... Veja, eu não estou de forma alguma dizendo que não foi necessário, porque eu acho que foi. Mas a gente tem que voltar em algum momento para como uma democracia normal funciona. E no momento não estamos ainda lá, né? Pedro, você faz uma resenha do que aconteceu nos últimos anos em que o extremismo se instalou numa instância central de poder e corroeu outras instituições. O Supremo Tribunal Federal foi e tem sido decisivo para que eu, você e a Luciana aqui estejamos. Sem este inquérito, ou esse conjunto de inquéritos, não haveria democracia, não haveria eleições. É claro que quando você conduz um inquérito, e aqui eu falo, inclusive na condição de ex-juiz federal por 12 anos, você ali vai ouvindo as partes, mas você tem também deveres que lhe são próprios. Você não é um conviva de pedra. Você não é ali alguém absolutamente inerte diante de provocações que às vezes são formais, às vezes derivam da própria moldura contextual que cerca aquele procedimento. É por isso que a lei brasileira, excepcionalmente, prevê, por exemplo, o chamado poder geral de cautela, que pode, inclusive, ser exercido de ofício pelos magistrados. A polícia também tem as suas atribuições. E há sempre um controle pelo colegiado. O que eu vejo é que há muita crítica, e acho bom que haja críticas, porém, substantivamente,
quando você fala do artigo 5º e 54 da Constituição, exatamente aquela que versa sobre o due process of law, do devido processo legal. Quais violações mesmo ocorreram? Pode ter ocorrido um erro daqui ou dali? Sim, pode ter ocorrido, porque é errar humano. Mas, de um modo geral, quando você olha o conjunto da obra, o próprio plenário do Supremo tem chancelado as medidas adotadas. E o Supremo é o último intérprete da ordem jurídica. Eu concordo com você, Pedro, no principal, de que as instituições, as outras, fazem falta. Então, a resposta à sua pergunta seriam duas. Primeiro, é muito importante, em vez de apenas a gente olhar quem está agindo, olhar, iluminar, sobretudo, quem não está agindo, para que, passando a agir, isso permita uma arrumação melhor. E a outra resposta? Isso depende, em larga medida, do modo como o terrorismo vai se comportar, o extremismo vai se comportar. Aproveito a tua pergunta para introduzir uma questão vinculada a esta. Pacificação do país. Ora, como é que você faz a pacificação de um casal se um dos cônjuges e não cônjuge não deseja? É impossível. Então, nós temos uma sociedade plural. Agora, é preciso que todo mundo se amolde, mais ou menos, às regras do trânsito. Aqui eu estou defronte da esplanada dos ministérios, aqui no eixo monumental. Tem carros trafegando pela direita, tem carros trafegando pela esquerda. Mas todos, os da direita e os da esquerda, cumprindo o mesmo Código Nacional de Trânsito. Não tem ninguém nesse momento, eu estou olhando pela janela, que esteja transitando na contramão. E isso permite que a sociedade transite. Esse é o ponto. Então é preciso que todo mundo mais ou menos se amolde ao Código de Trânsito da democracia, que é a Constituição, para que aí nós tenhamos realmente uma aproximação de um tipo ideal, vamos chamar assim, de uma democracia, entre aspas, perfeita. É uma construção e as imperfeições fazem parte mesmo da natureza humana e vamos corrigindo-as. Eu sempre vejo o resultante final dos processos. A democracia venceu, houve eleição, os golpistas estão aí, não obtiveram seu intento. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa gente não conseguiu matar diretamente ninguém, embora tenham tentado. Tentaram matar pessoas com bomba. Tentaram, na esplanada do ministério, matar policiais. Tentaram assassinar policiais. E depois ficam dizendo na internet que era uma manifestação de pessoas de bem. Pessoas de bem que destroem tudo e que pegam uma barra de ferro e racham a cabeça de um policial, como aconteceu aqui. Então, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares para que a gente possa ir aprimorando a nossa vida institucional. É um desafio, mas vamos percorrê-lo com otimismo e fé. Ministro, o senhor falou aí em pacificação do país e tudo, e muitas vezes, né, a gente tem contato com realidades que a gente coloca assim, olha, isso é um resquício da ditadura, e ainda coloca da ditadura militar, e ainda nos vem aquele pensamento, né? O Brasil não resolveu essa questão da ditadura ainda, né? Porque a gente teve uma transição em que não houve a punição, a gente teve a anistia para todos os lados, para ambos os lados. O senhor acha que, nesse momento, esse ataque à democracia brasileira, ele pode servir como uma oportunidade para que o Brasil repense essa forma, repense esse poder dos militares e faça aí sua transformação, e para que a gente consiga consolidar um pouco mais a nossa democracia, que muitas vezes se mostra muito frágil? Luciana, eu creio que, paradoxalmente, as condições hoje são melhores do que há um mês atrás.
porque a face mais horrenda, mais hedionda do terrorismo, do extremismo, foi vista. Como disse há pouco, não houve mortos, mas poderiam ter ocorrido centenas de mortes. Mas você acha que esse paralelo faz sentido? Diante desse risco, acho que é possível, sim, imaginar que há uma ampliação da boa vontade, eu diria. E vamos trabalhar juntos. Não é uma tarefa apenas estatal ou governamental. O governo tem uma altíssima responsabilidade. E eu tenho procurado me dedicar a isso de manhã, de tarde, de noite, com muita intensidade, como tudo que eu faço na vida. Agora, claro, o presidente Lula, liderando esse processo, fez aquela magnífica reunião com os 3 poderes e com os 27 governadores, um sinal poderoso de união, de solidariedade contra a violência. Vamos ver agora as apurações, as investigações, com a independência técnica, com a autonomia técnica, como mencionei, e vamos ver também esse processo de elaboração normativa, a que fiz alusão, e também as condições que se estabelecem para o diálogo político. Eu fico muito triste quando eu vejo um governador que considero lúcido, como o governador Zema, tentando virar um sub-Bolsonaro. Eu fico entristecido, porque ele não precisa disso. Ele é governador de Minas Gerais. Ele tem a sua própria identidade. Ele não precisa achar que ele vai ficar no lugar do Bolsonaro e fazer falas agressivas, fake news. Então, nós precisamos, assim, também cobrar de todos uma atitude um pouco mais construtiva. Não precisa ninguém repetir Bolsonaro para se eleger. Essa é a mensagem que eu quero deixar de coração para a direita brasileira. Não repitam Bolsonaro. Não precisa. Vocês podem ganhar a eleição sem repetir Bolsonaro. Porque vocês jamais serão Bolsonaro. Então, usem outra receita. Então, nós colocarmos o debate político em outros termos também é bom. Eu tenho saudade do tempo que o expoente da direita brasileira era capaz de ir ao Congresso Nacional e fazer um debate de ideias. Hoje, a imensa maioria dos próceres da direita brasileira vai para lá fazer videozinho de fake news. Não pode. É feio. E isto é antidemocrático. Então é preciso nós trabalharmos juntos. Eu espero que essa mensagem também chegue à direita brasileira e nós consigamos alcançar intentos mais altos. Luciana, nós vamos conseguir agora, por exemplo, rever o artigo 142 da Constituição Federal? Não. Primeiro, que não precisa. Segundo, porque não é possível. Então, nós temos que ver quais são as tarefas possíveis e fazermos juntos. E aí é um processo, realmente. Eu estou muito contente com o fato. Apesar de comportamentos inadequados de um e de outro, as Forças Armadas brasileiras não deram um golpe de Estado. A prova é que eu estou aqui sentado no Ministério da Justiça. Ministro, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Sei que seu tempo é apertado e que essas semanas têm sido inclementes, mas a gente está só na 3ª semana no cargo ainda, né? Para mim, Pedro, a posse foi antes, sem a remuneração. Eu acho que eu já tenho direito a férias, eu acho. É verdade. O senhor certamente já estava dando entrevista coletiva em dia de ataque terrorista antes de ter tomado posse, né? Ministro, o senhor fala muito de pacificação do país. Pacificação do país não é a pacificação entre políticos, até porque políticos respondem, no fim das contas, aos anseios dos seus eleitores. Eles farão aquilo que eles acharem que vai trazer voto, e tudo bem, porque a ideia de um regime democrático é essa mesmo. Pacificação do país é filhos voltarem a conversar com pais, irmãos voltarem a conversar entre si, amigos que racharam nos últimos 4 ou 5 anos voltarem a se encontrar para beber um chopp. Como é que faz, ministro? Qual é a receita?
Pedro, aí acho que é preciso uma catequese. Como todo processo social, isso concordo 100% com você. Não depende do estamento político apenas. O estamento político, a meu ver, tem o dever do exemplo. Isso que eu cobro de nós mesmos, já que eu faço parte desse estamento político. Mas essa força do exemplo, mesmo que se estabelecesse, que ainda não se estabeleceu plenamente, não seria suficiente, e concordo com você em relação a isso. Aí, amigos e amigas, é catequese democrática, é você perseverar no caminho do debate, do convencimento, enfim, é como aprender, uma criança aprendendo a andar, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, até que se firma. Não há outra receita, não é normativo. O Drummond tem um trecho de um poema que eu adoro, chamado Nosso Tempo, e ele diz assim: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então é por aí, vamos fazer as leis. Quando ele diz a lei não basta, ele não está dizendo que a lei não presta, ele está apenas dizendo que não são suficientes. E os lírios têm que ser cultivados por milhões de jardineiros. Vamos lá. É o que nos cabe. Eu preferia viver em outro tempo. Eu preferia que meus filhos, tão amados, vivessem em outro tempo. Nos coube viver 100 anos depois do nazifascismo europeu, um tempo de extremismos. Vamos enfrentar. Ministro Flávio Dino, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Luciana. Meu abraço a todos. Obrigado, ministro. Força e fé. Força e fé.